No vídeo de hoje nós vamos falar de 5 grandes mitos na área de dados e desmascarar cada um deles. Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Se você chegou agora, assista o vídeo primeiro. Se o vídeo te ajudar de alguma forma, considere deixar um like e a sua inscrição. Você já faz parte da comunidade Carreira Analítica, já deixa o like, você sabe que o vídeo vai ter conteúdo útil. E já deixa aí nos comentários, tem algum mito que eu não cobri aqui? Constantemente eu tenho aprendido com vocês através dos comentários, então deixa aí já qual que é o maior mito na sua opinião na área de dados. Sem enrolação então, o primeiro mito é o de que você precisa de PhD ou alguma formação super complexa para entrar na área de dados. Bom, não é novidade para ninguém que existem diversas formações super caras, complexas, longas, por toda parte que você olha aí pela internet ou offline também. Então por que isso é um mito? Sendo que essas formações muitas vezes elas são úteis. Primeira coisa aqui, essas formações, se ela é muito geral, muito generalista, que pega um pouco de tudo, ela pode sim te ajudar a entrar na área, a entender um pouco mais sobre cada parte do processo, mas nem sempre ela vai ser necessária, até mesmo porque se você reparar bem aí, se você pesquisar no LinkedIn, você vai perceber que grande parte deles não teve nenhuma formação super longa de PhD, por exemplo, ou de mestrado relacionado com dados. Já uma outra parte teve essa formação. Ou seja, o que acontece aqui? A formação em dados ela não é necessária, ela pode te ajudar, ela pode te colocar num trilho ali, dependendo da forma que você leva as coisas, da forma que você otimiza o seu tempo, ela pode te ajudar a chegar no caminho talvez mais rápido para o que você precisa. Isso vai depender também, obviamente, da forma que funciona melhor para você na hora de aprender um conteúdo novo. Você é uma dessas pessoas que prefere fazer toda essa formação um pouco mais longa, de uma forma mais científica, absorver isso tudo e aí dar o próximo passo? Ou você é uma pessoa mais prática, que quer entrar na empresa primeiro e aí aprender sobre as coisas, talvez lá na frente você possa até fazer alguma formação ali, mas o ponto aqui é que não é necessário. Tem muitos profissionais bem-sucedidos na área que não fizeram nenhuma formação, mesmo as mais longas ou as mais curtas. Essas pessoas simplesmente priorizaram a experiência e aprenderam com essa experiência, aprenderam com outras pessoas, aprenderam lendo pela internet, com vídeos, com livros e assim vai. Existem várias formas de conteúdo que você pode absorver conhecimento. Inclusive eu fiz um vídeo aí com todo esse roadmap para você aprender e entrar na área de dados. Vou deixar ele aí, é um vídeo um pouco longo, foi na verdade uma live que eu fiz com uma escola. Lá você vai entender o passo a passo e dentro desse passo a passo você vai entender que existem diversas formas de você absorver conteúdo. Coloque isso em mente, você não precisa de formação específica para trabalhar com dados. Não é que nem medicina ou direito ou engenharia que você precisa daquela formação, daquele certificado para poder executar alguma coisa, fazer uma cirurgia ou fazer uma obra, por exemplo. E o mito número 2 é que a área de dados é somente para nerds ou pessoas antissociais. Cara, essa é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, é a coisa que eu mais repito aqui no canal. Se você é uma dessas pessoas que acha que entrar na área de dados é simplesmente você se fechar num quarto, não falar com ninguém naquela empresa, e achar que você vai ficar resolvendo o problema sozinho ali, sem interagir com pessoas, você está totalmente enganado. Então só por aí, esse mito já está totalmente, é um mito, é totalmente incorreto. Além disso, olhando também por uma outra perspectiva, existem excelentes profissionais que vieram de humanas ou biológicas e acabaram entrando na área de dados, se apaixonando pela área e trabalham até hoje com ela. Isso é muito mais comum do que você imagina. Ou seja, não é a coisa de uma pessoa de exatas, você tem que ser um físico nuclear ali para conseguir entrar na área de dados e entender os conceitos. Não é bem assim não. É muito mais simples do que você imagina. Entrar na área de dados requer dedicação e consistência, mas não é difícil. Eu te prometo, se você tem consistência, você aprende passo a passo, ela não é difícil. Se você entende os conceitos matemáticos por trás e as habilidades técnicas e a parte da indústria, cara, você vai ter resultado positivo, você vai conseguir resolver problema e aí pouco a pouco você consegue o seu espaço na área, vai ter o seu retorno tanto de reconhecimento quanto um retorno financeiro que vem de consequência disso também. Então, se você está entrando na área de dados e está saindo da área de humanas, por exemplo, ou que seja de exatas ou biológicas, saiba que não faz diferença de onde você sai. Claro que você vai ter que focar em algumas habilidades que talvez você não tenha focado tanto assim. Então, por exemplo, se uma pessoa que sai da área de estatística, formou lá em estatística, ou fez engenharia e viu um pouco de estatística, está entrando na área,
Obviamente, ela vai ter um conhecimento maior dessa parte de estatística, que é importante para a área de dados, do que, por exemplo, um artista, ou um psicólogo, ou um biólogo que está entrando na área. Se bem que biólogo aprende muito sobre estatística também. Então, se você considera esses pontos, que variáveis você tem que aprender e quais são os passos ali que você tem que dar, você só vai ter que focar nessas ferramentas, nessas habilidades que você ainda não tem. E isso não serve só para dados, mas qualquer coisa que você for fazer na sua vida, existem duas formas de você reconhecer onde que você tem que focar. Primeira coisa, você focar no que você faz bem, e aí você vai lá e coloca mais força ainda nessa parte que você faz bem, para você sobressair e ter esse diferencial. E a segunda parte é você ver as suas fraquezas. Claro que você não vai tentar cobrir todas elas, mas tenta entender, cara, para essa carreira eu preciso ter esse básico de estatística, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma fraqueza ali, eu nunca estudei estatística, eu nunca gostei da matéria, mas eu preciso dessa base, pelo menos para entrar na área, você vai ter que também cobrir ela de alguma forma. Então, você ter essa inteligência aí de ver o que você precisa aprender, quais são os próximos passos, isso sim vai te trazer um diferencial. Você não precisa ser nerd nenhum, você não precisa ser aquela pessoa isolada, inclusive se você for isolado, eu já te recomendo aprender também a se comunicar melhor com as pessoas, a criar conexões. É uma coisa que o pessoal traz muito aqui no canal, é um equívoco muito grande. Já entrando no mito 3, que está relacionado com isso, é o de que trabalhar com dados é sobre números e gráficos somente. Bom, acabei de explicar que tem uma parte de humanas também que vai te ajudar nessa parte, a parte de comunicação de pessoas e tudo mais. Se a gente for colocar, tem muitas coisas que você tem que aprender. Inclusive, eu tô lançando um projeto, eu já comentei com vocês. Eu tô escrevendo um livro, tá quase, já tô falando com o editor aí pra gente publicar ele. E lá, dando um pequeno spoiler aqui, a gente divide entre habilidades técnicas e não técnicas. Obviamente, a parte de habilidades técnicas vai cobrir essa parte de gráficos, de números e várias outras coisas, linguagens de programação, ferramentas de BI, que estão de certa forma conectados com números e gráficos. Mas igualmente importante a isso, você vai ter a parte de storytelling, ou seja, como é que você vai transformar essa análise que você fez em uma história que faça sentido para as outras pessoas que vão utilizar essa análise para tirarem conclusões e tomarem decisões, que é o seu objetivo final aqui. Se você faz análise para você mesmo e para se sentir bem, porque você sabe fazer, cara, no início é legal você fazer isso porque você está aprendendo e você se sente bem quando você consegue entregar alguma coisa e produzir alguma coisa. Mas olha lá, você vai ter que focar em clientes. Quem que é o seu cliente que nessa empresa ou fora da empresa, um cliente real ali, que você está tentando entregar valor? Porque se você faz uma análise para você mesmo, provavelmente você não vai ter sucesso na sua carreira. Ou seja, então você vai ter que cobrir outras partes do negócio. Ou seja, essa parte de contar histórias é importante, conhecer a indústria é importante, e muitas vezes esse conhecimento da indústria, ele é muito empírico muitas vezes, ele não está somente atrelado a números. E o mito número 4 é que, esse é ridículo, cara. A área de dados, ela é muito difícil para mulheres. Cara, eu não preciso nem explicar aqui que a quantidade de mulheres que tem sucesso na área, infelizmente é uma coisa que é mais recente, isso tem aumentado, infelizmente tem aumentado aí, eu tenho visto inclusive no canal, que muitas mulheres estão interessadas na área, estão entrando na área e estão já trazendo resultados gigantescos na área, mas é mais ou menos o que acontece na área de programação, por exemplo. Então, pouco a pouco, acho que as coisas vão se ajustando. Eu não vou gastar muito tempo aqui falando disso, porque é um mito ridículo. A única coisa que eu posso falar aqui é que uma das maiores profissionais na área de dados que eu já trabalhei é uma mulher, inclusive uma russa, que não veio da área de dados, ela veio da área de relações internacionais, foi entrando ali na área de dados meio que sem perceber, passou por consultoria e entregava resultados incríveis, continua trabalhando na área e manda muito bem. Se você é mulher, se inscreva no canal, você é muito bem-vinda aqui. Inclusive a gente tem que aumentar essa porcentagem um pouco. Eu sinto que ela pode ser maior. Hoje a gente tem mais homens do que mulheres aqui no canal, então se você é mulher, se inscreva para aumentar esse peso. E o mito número 5 é de que a inteligência artificial, ChatGPT e outras ferramentas vão acabar com a área. Eu fiz um vídeo dedicado a isso, vou deixar aqui em cima na descrição, assista esse vídeo. A minha impressão é que a área de dados vai ficar cada vez mais forte com isso, inclusive considerando que a base desses sistemas de inteligência artificial é o machine learning, é utilizar esse histórico de todos os dados que a gente tem disponível aí online, independente do sistema que você está utilizando, você utiliza históricos, pega esse histórico de dados e transforma em respostas que estão vindo para a gente. Então, a base dele
vêm da área de dados. A pessoa que domina essa área de dados vai ter um tipo diferente, talvez, de emprego aí no futuro. Eu concordo que as coisas vão mudar. Talvez o analista de dados que a gente conhece hoje não será o mesmo daqui 5 ou 2 ou 1 ano. As coisas vão mudar. Obviamente, assim, quando a gente olha a quantidade de código que esse sistema consegue substituir, ou seja, a pessoa que ficava ali e somente faz isso, recebe lá as instruções de outras pessoas das áreas lá do negócio e ficam fazendo o código, essas pessoas provavelmente não vão ter o mesmo tanto de espaço que elas têm hoje. Isso eu concordo. As coisas vão mudar, assim como mudaram. Se você parar para pensar na área de programação, a primeira linguagem ali, depois do binário, foi o Assembly. Então, é uma linguagem super difícil que eu tive que aprender um pouco ali na faculdade, não serviu para nada depois. E essa linguagem ela é super complexa, hoje praticamente ninguém usa isso. Nem quem está produzindo hardware hoje deve usar do mesmo tanto que utilizava antigamente. A gente vai melhorando as ferramentas, assim como alguns exemplos que eu dei nesse outro vídeo, de, sei lá, quando a gente inventou de sentar em cima de um cavalo ou criar uma carroça para carregar coisa. Isso mudou completamente a nossa dinâmica. Provavelmente tinham pessoas ali que trabalhavam com isso, de carregar cargas, por exemplo. Você coloca um cavalo ali, você carrega mais do que, sei lá, 10 pessoas, assim, eu não sei quantas pessoas precisam para carregar a carga que um cavalo consegue levar. Você sabe a resposta? Deixa aí nos comentários. Mas enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo ao meu ver. As ferramentas vão mudando e as pessoas que são rápidas, inteligentes, quando eu falo inteligente, é no sentido de interligar as coisas que não estão tão claras ali, não estão tão óbvias, ou seja, está tendo uma tendência nova ali de uma coisa, como que eu conecto isso com a minha área e consigo trabalhar de forma mais ótima. Então as pessoas que conseguirem fazer isso, provavelmente elas vão ter ainda mais oportunidades. Uma coisa tenho certeza, uma pessoa, um analista de dados que é bom, que sabe as coisas, conhece as ferramentas, conhece as tendências, se essa pessoa conseguir entregar um resultado ali de, sei lá, de X, de economizar, por exemplo, R$1 milhão, essa pessoa com as ferramentas de hoje ou com as ferramentas do futuro, ela vai conseguir fazer mais, obviamente. Ela tem vários computadores ali auxiliando ela nessa análise. Ela vai conseguir gerar muito mais resultados, gerar muito mais análises boas para a empresa que ela trabalha ou para a empresa dela mesma. Então, dica de sempre, e faz tempo que eu não trago aqui no canal, seja raro, seja rara.